Glória a Deus. Verdadeiramente as mulheres são o alicerce da igreja, né, irmãos? Glória a Deus. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor, irmãos. Não deixe de glorificar, não deixe de estar sensível à voz do Senhor. E vamos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Lidiane vai estar ministrando esta tarde. Prepare o seu coração. Não converse, não se distraia, mas escute aquilo que o Senhor tem a falar contigo esta tarde. Amém? Pai, eu sei que a tua filha já está na tua presença. Eu sei que ela já, Senhor, está diante do teu altar. Então simplesmente usa, Pai. Usa os lábios dela. Fala através dos lábios dela. Fala aos nossos corações, fala às nossas vidas. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que tu tens a falar esta tarde. De uma forma grande e tremenda. E usa a tua filha para a honra e glória do teu nome. Glória a Deus. Estou muito feliz nessa tarde pela oportunidade que o Senhor me concede de compartilhar com os irmãos um pouquinho da palavra dele. O Senhor se faz presente neste lugar e é tão bom termos o privilégio de louvar e engrandecer o nome dele. Porque, irmãos, tudo é para ele. Nada vem de nós mesmos. Ele é o consumador da nossa fé. Ele é o autor e o consumador. E nós estamos aqui movidos por ele, porque ele nos escolheu. Hoje eu estou feliz também, porque minha mãe está comigo. Glória a Deus. E eu fico tão feliz de tê-la aqui pertinho neste momento. E que o Senhor possa falar conosco esta tarde. O Senhor já vem falando e vem alimentando os nossos corações. E que o Senhor possa continuar falando. Eu vou falar hoje, né? Nós vamos falar hoje no texto de Mateus, capítulo 13, versículo 45 e 46. Mas antes, eu preciso dar uma passadinha no tema geral. É uma passadinha bem rápida. Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia. Glória a Deus. Misericórdia, Jesus. Que diz assim, Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Nós sabemos, irmãos, que o livro de Provérbios foi escrito por quem? Por Salomão em sua grande maioria. Mas existiram algumas participações especiais. E uma delas está aqui no capítulo 31, onde o rei Lemuel escreveu alguns conselhos que sua mãe deixou para ele. E dentre esses conselhos, ela dizia como um rei justo devia julgar e cuidar dos mais simples e necessitados. Mas a partir do versículo 10, ela dá uma atenção especial a como ele teria que escolher uma mulher. Como ele acharia uma mulher virtuosa? E aí ele vem discorrendo. No livro de Provérbios, nós encontramos referência de várias mulheres. Entre elas, nós temos a mulher rixosa. A Bíblia fala que é melhor você morar no deserto ou no eirado, ou ainda morar perto de uma goteira. Um gotejar contínuo. Sabe aquele negócio que irrita? É muito melhor do que morar com uma mulher rixosa. Isso está em Provérbios. Também traz a referência da mulher adúltera ou da mulher alheia. Nessa referência, ele fala que os lábios dela destilam favos de mel. Obrigada, amiga. Favos de mel. Diz ainda que as palavras dela são suaves e macias como o azeite. Mas ele fala que o fim dela é amargo como o absinto e agudo como a espada de 2 gumes. Fala que os pés dela caminham para a perdição, para a morte. E que os seus passos conduzem ao inferno. E aí eu fiquei pensando, o que diferencia essas mulheres da mulher virtuosa aqui do capítulo 31? Porque a mulher virtuosa, ela era zelosa, ela não comia pão de preguiça, ela era uma dona de casa excelente, cuidava muito bem do seu esposo, dos seus filhos, ela se vestia muito bem. A Bíblia não diz que ela era formosa, glória a Deus.
A Bíblia não fala que ela era linda, mas fala que ela se vestia muito bem. Ela costurava para si e para os seus filhos e para o seu marido finas vestes. Ela se vestia bem. Ela era cuidadosa, zelosa. Ela fabricava, vendia, comprava. Ela adquiria propriedades, plantava, colhia. A Bíblia fala que ela era como um navio mercante que trazia de longe o mantimento para sua casa. E a Bíblia ainda diz que à noite a lâmpada dela não se apagava, estava acesa, irmãos. Era assim que ela era. E eu fiquei pensando, e aí então nós vamos pegar uma pontezinha e vamos lá para o livro de Mateus. Abram Mateus, capítulo 13, versículo 45 e 46. Mateus. Porque eu fiquei pensando, o que a diferenciava? Se nós lermos esse texto, esse capítulo de Provérbios até o final, nós vamos descobrir o segredo. Mas antes de chegarmos no segredo, eu quero conversar com vocês sobre o texto que a pastora Geide leu no começo, a parábola da pérola de grande valor, que diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e compra boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e comprou. Ele vendeu tudo o que possuía e comprou. E eu comecei então a imaginar e a pensar por que ele, um homem que conhecia boas pérolas, ele era totalmente seletivo, por que essa pérola em especial chamou a atenção dele. Irmãos, quando nós paramos para meditar, o Senhor vai nos mostrando coisas grandes, coisas que a gente nunca imaginou ver. O capítulo 13, ele traz em si várias parábolas. A parábola do semeador, do joio e do trigo, a parábola da rede, do fermento, e tem essa que nós acabamos de ler. Ele também traz a explicação por que o Senhor, ele falava com o povo através de parábolas. Nós sabemos que era para facilitar o entendimento, porque a partir do momento que o Senhor falava através dessas parábolas, ele contava essas histórias, ele trazia a palavra e coisas difíceis de serem entendidas, mais próximo, mais perto de quem ouvia, a ponto de que aquelas pessoas simples conseguiam entender. Nós sabemos disso. Mas também porque ele veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir toda a lei. E se eu não me engano, se não me falha a memória, lá no livro de Salmos, capítulo 78, versículo 2, o profeta disse que ele falaria através de parábolas e de enigmas. Então ele cumpriu. E o capítulo 13, ele foi, acredito eu, lendo, ele foi escrito, ele se desenrolou, digamos assim, no mesmo dia que o capítulo 12. No capítulo 12 era um sábado, o Senhor se levantou e ele colheu num sábado. Ele foi julgado por colher no sábado, porque o sábado era para descanso, mas ele tinha fome com os seus discípulos e ele colheu no sábado. A Bíblia também fala que no sábado ele curou, ele libertou e curou um endemoniado e ele ensinou. Ele também fugiu, irmãos, porque as pessoas o perseguiam e buscavam prendê-lo. Só que no capítulo 13, lá no comecinho diz: neste mesmo dia, ele saiu da casa onde estava, se sentou na beira do mar e começou a proferir estas palavras. No capítulo 13, ele também foi rejeitado pelos seus. Ele foi rejeitado por aqueles no qual ele veio resgatar. Irmãos, quando eu li tudo isso, eu comecei a ver que o Senhor, ele não faz nada por acaso. Tudo tem um propósito. Ainda que nós não vejamos, o Senhor Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. E chegando na nossa parábola, nós vemos um homem, a figura de um homem. Ele negociava e ele procurava diligentemente boas pérolas. Este homem, ele era escolado, irmãos. Eu acredito que ele sabia muito sobre o assunto pérola.
Tudo isso que nós aprendemos aqui à tarde, que a pérola ela é fruto de um intruso, que é coberto pelo nácar, pela madrepérola, e são camadas e camadas e camadas até se tornar essa joia, ele sabia disso. Ele sabia distinguir o que era uma boa pérola do que era uma pérola ruim. E ele procurava diligentemente, todos os dias, ele negociava e ele procurava. Assim como eu e você. Se nós formos olhar a história da humanidade desde o Éden, nós vamos encontrar um ser que foi criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Um ser que foi feito diferente de todos os outros seres. Ele não foi apenas feito através da palavra e haja e ouve. Não! O Senhor colocou nele um cuidado especial. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o Senhor o esculpiu com amor, o Senhor colocou nele parte do seu espírito. Naquele momento, Deus, o próprio Deus, vinha na viração do dia e com ele caminhava, e com ele falava, e com ele compartilhava coisas. O próprio Deus deu a ele uma adjuntora, tirou lá da costela, irmãos, e fez com muito amor. Só que o homem caiu, o homem pecou, o homem caiu, o pecado entrou e começou a desviar toda a criação de Deus. O mundo se tornou tão mal, tão mal, tão mal, que Deus decidiu destruir o mundo. E encontrou a Noé, salvou a ele e sua família. E a Bíblia fala que a partir daí, o Senhor escolhe um homem chamado Abraão, promete a ele que dele viria uma grande nação, escolhe Israel para que Israel fosse o modelo a ser seguido, para que as outras nações olhassem para Israel, percebessem que existia algo de diferente e seguissem a este Deus. Mas Israel, como nós sabemos, caiu, irmãos. Ele também caiu. E caiu e pecou e se entregou à idolatria. E a Bíblia fala, e nós já sabemos porque estudamos, estamos sendo lapidados, digamos assim, na palavra do Senhor e aprendemos todos os dias. E a Bíblia fala que eles viraram escravos, foram parar no Egito. O Senhor lhes deu um libertador. Levantou quem? Moisés. Tirou o povo dali. Moisés pelejou com o povo 40 anos no deserto. A Bíblia fala que o povo entra, herda Canaã. Moisés não entra por desobediência. Mas o Senhor cumpre as suas promessas. E o Senhor cumpre em todo o momento. Mas o homem toda vez volta a cair. O homem em todo o tempo volta a se desviar. Porque eles querem encontrar algo que lhes falta longe da presença de Deus. Eles querem se preencher com aquilo que não podem encontrar em lugar nenhum. Sabe o que nos falta? Sabe o que lhes faltava? Andar com Deus na viração do dia. Eles procuravam em outros lugares, em lugares errados, andar com Deus na viração do dia. E quanto mais procuravam, eles se embaraçavam e se afastavam de Deus. Até que chegou o momento de cumprir a promessa que o Senhor tinha dado lá em Isaías, no capítulo 9. Quando ele diz que o povo andava em densas trevas, mas que ele levantaria um libertador. Que ele levantaria um menino, porque um filho nos nasceu, um menino se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e o pai da eternidade. Chegou o momento de cumprir essa promessa que eles esperavam. E a Bíblia fala que Jesus nasceu. A Bíblia conta que ele cresceu. E ele crescia em entendimento, e todos os que o cercavam se espantavam, porque ele era diferente. O Senhor Deus poderia muito bem, eu estava até conversando com os adolescentes no domingo. Deus poderia, na sua glória e majestade, ter colocado Jesus adulto, para vir, cumprir o propósito e desenrolar todas as coisas, sem precisar esperar todo este tempo. Deus tem ou não tem poder para isso? Mas Deus sabe de todas as coisas. Jesus nasceu, cresceu, passou por todas as fases, irmãos. Todas as fases que nós passamos. Para nos mostrar
que assim como ele venceu o mundo, nós também venceríamos. E a Bíblia fala que a história vai se desenrolando. Jesus foi batizado por João Batista, o seu precursor, aquele a quem Deus enviou para preparar o caminho para o Messias. A Bíblia fala que ele foi tentado 40 dias no deserto. E a Bíblia fala então que o ministério dele começa. O ministério de Cristo aqui na terra começa efetivamente. Nesse ministério, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus ressuscitou a mortos. Jesus operou milagres e maravilhas, como acalmar a tempestade, por exemplo. Neste ministério, Jesus operou grandes coisas e ele falou: olha, se vocês crerem, vocês vão operar maravilhas como esta e muito maiores, porque eu vos deixarei o Espírito Santo. E a história continua, irmãos. E nós vemos que o Senhor Jesus passou por todas as coisas. Amados, isso não é fácil. O Senhor Jesus sangrou no Getsêmani. E foi como num dia de hoje. Antes disso, ele falou para os seus discípulos que estava ansioso para estar com eles no momento da Páscoa, da celebração da Páscoa e da instituição da Santa Ceia. Você já imaginou você estar na companhia, estarmos andando com o Messias todos os dias, desfrutarmos da presença dele, andarmos com ele dia e noite, percebermos como ele era, como falava, como andava. Use a sua imaginação, veja como ele era. Imagine o próprio Deus olhar e falar: olha, eu estava ansioso para ter você pertinho de mim. Eu estava ansioso para falar com vocês neste momento. Eu estava ansioso. E chegou o dia de sangrar no Getsêmani. Porque ele era Deus? Sim. Mas ele estava como eu e você estamos, numa carne. Ele estava aqui. Ele estava suscetível às mesmas dores, às mesmas mazelas, a angústias. Ele estava exposto como eu e você estamos. Mas ele venceu. E a Bíblia fala, irmãos, andando mais um pouquinho, que ele foi traído. E ele não foi traído por alguém desconhecido. Era um dos seus. Daqueles em quem ele confiava. Não que Jesus tenha sido pego desprevenido, porque não foi assim. Porque Deus sabe de todas as coisas. Mas ele foi traído. Ele foi entregue. E num dia como hoje, num dia como este, Jesus foi entregue a pecadores. Foi entregue na mão daqueles homens que ali escarneceram dele, cuspiram em seu rosto, coroaram ele com uma coroa de espinhos, falavam blasfemas contra ele, repartiram as suas vestes, levaram ele para ser chicoteado. Num dia como hoje, numa tarde como esta, um pouquinho mais cedo, tudo isso ele veio cumprir para que eu e você tivéssemos vida. E quando eu penso nesses detalhes, eu vejo o quanto Deus se importa com o ser humano. Afinal de contas, ele já tinha feito tudo. Deus Pai tinha feito tudo. Tudo foi feito por ele. Tudo, desde o mundo ao maná, todas as coisas eram sustentadas por ele. Mas ele nos amava a tal ponto de entregar o seu filho por nós. Jesus a si mesmo se esvaziou da sua glória para entregar-se por nós. Em meu favor, em teu favor. Eu sei que eu não estou falando nada de novo para vocês. Eu sei que tudo isso nós já sabemos, de trás para frente. Eu sei que todos esses fatos já nos são conhecidos. Mas precisamos relembrar. Para entender porque aquele homem que era acostumado com boas pérolas, se admirou quando achou a pérola de grande valor. Se admirou quando se deparou com aquela pérola.
pérola não era grande. Era o valor dela que era grande. Era o valor dela que era extraordinário. Era aquele valor que chamou a atenção daquele homem. E nesta tarde precisamos entender que a pérola é Cristo. Quem tem valor é Cristo. Quem é digno de honra é Cristo. Quem é digno de glória é Cristo. A Ele temos que render toda honra, toda glória e todo louvor, porque para Ele são todas as coisas. Somos limitados, Ele não é. Somos pecadores, Ele não é e nem nunca foi. Somos enganados facilmente, ludibriados, caímos, e Ele não é assim. Mas mesmo em toda a sua glória, Ele escolheu a cada um de nós para sermos este homem que, mesmo habituado com boas coisas, preza pela pérola de grande valor. Irmãos, a Bíblia diz que quando ele encontra esta pérola, ele não mede esforços. É um sacrifício muito grande. Pense você hoje, olhando para a sua situação, por pior que ela seja, imagine você deixando tudo que você tem, você abandonando tudo que adquiriu, você se desfazendo de cada copo da sua casa, você deixando o seu cobertor, o seu lar, você vendendo todos os seus imóveis, carro. Imagine você se desfazer de todas essas coisas. É fácil? Não, não é fácil. Mas a Bíblia fala que ele se desfez. Mediante ao achar desta pérola, ele não mediu esforços. Ele foi, vendeu e comprou. Irmãos, ele achou, não achou? Quem sabe ele poderia pegar. Quem sabe ele poderia guardar. É como a parábola anterior do tesouro. O homem estava andando, tropeçou, encontrou um tesouro. Como é que é o ditado hoje em dia? Achado não é roubado. É assim? Não. Porque era um tesouro, irmãos. O que ele fez? Ele escondeu, como era o costume dos antigos, e comprou. Por que eu estou dizendo que ele comprou? Porque ele pagou. Houve um preço. E quando nós olhamos para a história de Cristo, da grande pérola, nós vemos que todo o preço foi pago por quem? Por Cristo. Ele anulou a cédula que nos condenava. Ele nos resgatou. Ele pagou o preço que era muito grande para que eu e você pagássemos. Pergunto o que seria de mim se Jesus não tivesse me alcançado. O que seria de mim se a graça do Senhor não tivesse me resgatado? O que seria de mim se o amor de Cristo não tivesse impactado a minha vida, a ponto de eu querer ser melhor todos os dias por Ele? O que seria de mim, irmãos? Eu pergunto, o que teria sido de mim? E eu olhando para trás, eu visualizo, eram tantas as possibilidades e todas elas ruins. E o Senhor me resgatou. A Bíblia diz que Ele morreu. E quando Ele morreu, a Bíblia conta que muitas coisas aconteceram. Dentre elas, a que eu quero ressaltar é o rasgar do véu. A Bíblia fala que o véu ele foi rasgado de alto a baixo. A terra se escureceu, e o céu escureceu, a terra estremeceu, as rochas se fendiam de tanto o poder. Mortos ressuscitaram no momento em que Cristo morreu. Mas o véu, ele se rasgou de alto a baixo.
O véu, irmãos, era a representação real da separação entre o homem e Deus. Toda vez que eles olhavam para aquele objeto ali no templo, separando o lugar santo dos santos, era a representação de que eles tinham errado, de que eles tinham pecado, de que eles tinham causado a separação do homem com Deus. E aí, o véu se rasgou de alto a baixo. O próprio Deus disse: olha, agora não há mais o que nos separa. Olha, agora o caminho está livre. Olha, agora não há mais nenhum tipo de separação. Não há empecilhos, você pode vir. Essa presença que antes era só para um homem, agora é para todos. Está aqui. O próprio Deus disse isso. Irmãos, nós somos privilegiados por podermos hoje estarmos aqui, louvando e engrandecendo a este Deus e relembrando todos os passos dele. Hoje, nós temos o privilégio de podermos dizer que Cristo nos alcançou e que por Ele somos justificados. A justificação não vem por merecermos, porque nós não merecíamos, assim como o povo de Israel. Irmãos, nós murmuramos por muito menos. A gente não andou nem um dia no deserto, mas eu duvido quem aqui nunca reclamou. Eu já. Jesus pagou o preço. Não há mais preço a ser pago? Não, irmãos, há sim. Há preço a ser pago. Nós também temos que pagar um preço, assim como esse negociante pagou pela pérola que ele mesmo achou. Há um preço a ser pago. A Bíblia fala, irmãos, olha só, eu quero que os irmãos abram comigo. Mateus, bem aí pertinho. Capítulo 16, versículo do 24 ao 28, que diz assim. Todos acharam? É bem pertinho. Todo mundo menos eu, né? E olha que está bem marcadinho aqui, ó. Olha aqui, que diz assim. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto qualquer que salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que é mais precioso para você do que a sua própria vida? O que é mais precioso para mim do que a minha própria vida? Nós podemos ter todos os tipos de bens, riquezas, mas a nossa vida, para nós, é a mais preciosa. É ou não é? Verdade, irmãos. Isso no direito secular, que preserva o direito à vida. Isso para nós mesmos. Tanto é que quando estamos doentes, o que é que nós fazemos? Oramos, a gente vai no médico, mas a gente recorre a quem? Porque nós temos a nossa vida por preciosa. Mas a Bíblia fala que nós precisamos deixá-la. Existe um preço a ser pago. Nós somos como o comerciante. Precisamos pagar o preço. E nem sempre é tão fácil, irmãos. Jesus pagou um preço muito maior do que o nosso. Um preço que era para que eu tivesse pago. Nós vimos, ele morreu, morte de cruz. Nós temos essa consciência. E às vezes é tão difícil carregar só a nossa cruz. Ele carregou a cruz de todos. E é difícil carregarmos só a nossa. É tão difícil que a gente acha difícil viver como membro do corpo de Cristo. A gente acha difícil ser membro, se juntar com outro membro e trazer função completa ao corpo de Cristo. A gente acha difícil sermos guiados pelo cabeça. Quem é o cabeça do corpo de Cristo? É Jesus, é Cristo. É tão difícil negarmos o nosso próprio eu, abdicarmos dos nossos desejos. É tão difícil deixarmos o nosso conhecimento e toda a sabedoria
sabedoria que achamos que temos. É tão difícil perguntar para o Senhor: olha, Deus, o que eu preciso mudar? O que eu preciso deixar? Qual é a camada da minha pérola que o Senhor quer retirar? Como o Senhor quer me lapidar? Como o Senhor quer me moldar? É difícil. Às vezes a gente pergunta até com medo, né? Porque somos assim. A gente pergunta, mas quando a resposta vem e não é aquilo que nós queremos ouvir, a gente simplesmente acha que está errado. Porque nós temos a consciência de que Cristo é a pérola. Ele é quem tem valor. Foi o valor dele que nos alcançou e não o contrário. Eu nunca me canso de dizer que Cristo precisa ser o centro. O núcleo da pérola precisa ser Cristo. Porque se o núcleo for Cristo, nós não faremos como está escrito, que no fim dos tempos o amor de muitos vai se esfriar. Se o núcleo for Cristo, o nosso coração não se esfria. O nosso coração não larga, não deixa. Se nós formos feitos e forjados por Cristo, se o núcleo for Cristo, a gente não deixa passar. A gente se policia, observa as nossas falhas ao invés de observar a falha do nosso irmão. A gente olha para o espelho e pergunta: Senhor, tá bom assim? E a gente ouve ele responder aquilo que ele quer e entende, sem sombra de dúvida, porque ele é o núcleo. É ele quem está guardadinho lá no fundo. E quando eu olho para tudo isso, irmãos, eu vejo que assim como nós professamos aqui, todas as vezes, lá em Filipenses, que ele mesmo se esvaziou da sua glória, mas que Deus o exaltou como? Soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor, Ele é o cabeça. Nós precisamos ser corpo. Nós precisamos pagar o preço de sermos corpo. Eu preciso, como mão, me unir ao braço e ajudar o olho a se limpar, porque sozinho ele não consegue. Porque se ele ficar sujo, o corpo padece, porque ninguém vê. Eu preciso, como mão, limpar o dedo do pé, porque se ele perecer, o pé perece, a perna, e assim vai. Eu não posso querer ser aquilo que eu não sou. O Senhor chamou uns para pastores, outros para profetas. O Senhor colocou cada um no seu lugar. Você tem o seu lugar. Ah, mas cada um já faz na igreja. Ah, mas cada um já trabalha. Você pode trabalhar, você é ceifeiro, eu sou. Nós somos os ceifeiros da última hora. Nós somos. Irmãos, tudo foi por nós. O preço muito mais alto, Jesus já pagou. Ele já pagou. E quando eu refletia, eu me constrangia. Porque a palavra de Deus nos constrange. Ela nos mostra. Depois de ter padecido tudo, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E fez questão de voltar para estar com os seus discípulos novamente. Ali, Ele instituiu a grande comissão e falou: olha, vai ao mundo inteiro. Prega o evangelho para que esse amor que te alcançou alcance a outros. Ali ele instituiu a igreja. Ali, irmãos. É muito forte isso. O Senhor instituiu a igreja. E Ele não parou. Ele nos deu um presente preciosíssimo. Ele falou: olha, eu vou para o meu Pai. Eu vou. Mas eu não vou te deixar sozinho. Você não vai estar órfão. Tu não sentirás falta de nada. Eu vou deixar contigo o Espírito Santo. Aquele que nos consola, aquele que nos convence das nossas falhas, aquele que nos confronta, aquele que nos ama, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis,
aquele que vê aquilo que eu não vejo, aquele que toca onde eu não toco, aquele que pode fazer o que eu não faço e nunca farei. O Espírito Santo. E Ele escolheu habitar em nós. Ele escolheu fazer de mim e de ti morada. Ele escolheu habitar dentro de nós. Ele escolheu viver e nos vivificar. Ele escolheu ser o nosso núcleo. Ele escolheu. E Ele foi além. Jesus prometeu que um dia Ele voltará e nos levará para onde Ele estiver. Nós também vamos estar. O feito dele foi tão grande, foi tão real, foi tão intenso, irmãos, que o Pai recebe adoração através dele. Querem me adorar? Adorem ao meu Filho. Jesus, Ele veio para pagar o preço. Ele veio para cumprir toda a lei e praticar toda a justiça. Ainda que os seus não receberam, porque Ele tinha nascido em Belém, crescido em Nazaré. Quem era aquele homem? Quem era? É por isso que Ele falou: olha, bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. Ele está falando de nós, irmãos. Nós não vimos, mas cremos. Quando a mensagem do Evangelho nos alcançou, não foi lá como a parábola do semeador. As aves não tiraram, os espinhos não sufocaram. Ela não se queimou porque não tinha raiz. Ela floresceu. E agora precisamos frutificar. Precisamos dar frutos, porque a promessa de Jesus, ser o restaurador, ser aquele que nos restauraria, resgataria, o Redentor, esta foi cumprida. E a promessa de que Ele virá está às portas. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos tomar posição de corpo. Nós precisamos deixar o cabeça nos conduzir. Nós precisamos ser humildes como Jesus foi, se esvaziando da sua glória. Nós precisamos tomar a forma de igreja e lutarmos. Porque se nós não fizermos isso, quem fará? Se nós não formos, quem irá? O Senhor nos chamou. Nós temos um propósito. Se um dia nós nos perguntamos: Senhor, para que eu nasci? Senhor, para que eu vim para esse mundo? Foi para a glória de Deus. O Senhor poderia ter escolhido qualquer um. Eu amo falar isso. O Senhor poderia ter enviado qualquer um para o mundo, mas Deus enviou a mim e a ti, porque Ele nos deu, Ele nos inseriu na grande comissão, e nós precisamos marchar. Irmãos, aí está o segredo daquela mulher. Se nós olharmos para o versículo 30 do capítulo 31 de Provérbios, a mãe de Lemuel fala, olha, na parte B, ela fala assim: mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Sabe o que ele estava dizendo? Ela é virtuosa não pela força do braço, não pela inteligência, não porque ela tinha habilidades extraordinárias, não porque ela era forte ou formosa. Glória a Deus, irmãos, há esperança para nós. Ela era virtuosa porque ela temia a mim, porque o núcleo da pérola ardia dentro dela, porque ela entregava o seu caminho ao Senhor todos os dias, e ela acreditava que diante do seu trabalho o Senhor acrescentaria todas as coisas. Esta era a diferença. A mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. O homem que teme ao Senhor, este será próspero no seu caminhar. O homem que teme ao Senhor, este será o sacerdote do seu lar. O homem que teme ao Senhor, este será a imagem e semelhança de Cristo. A criança que teme ao Senhor, esta será a geração que vai alcançar o que nós não alcançamos. Porque, irmãos, se nós não plantarmos o temor do Senhor no coração dos nossos filhos, o que será da igreja? Nós precisamos plantar. A gente precisa ajudar essa sementinha a germinar, regando todos os dias. Esse cuidado é diário.
a mulher que teme ao Senhor. E aí eu estava lavando louça lá em casa ontem, já tinha escrito tudo. E aí o Senhor me conduziu, irmãos. Eu falo que foi o Senhor porque eu nunca nem tinha pensado isso. O Senhor me conduziu lá para o último capítulo de Malaquias. Vamos abrir? Vamos? Último capítulo de Malaquias. Último capítulo de Malaquias. Glória a Deus. E eu quero ler com os irmãos só alguns versículos. Vamos começar do 2. Aqui, eles estão recebendo as últimas instruções, digamos assim. E o Senhor está lhes dando uma promessa e um alerta, uma advertência. E a partir do 2 diz assim. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim. Mas para vós outros, que temeis o meu nome. Eles eram o quê? Eles temiam ao nome do Senhor como uma mulher virtuosa. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhes prescrevi em Horebe, para todo o Israel saber os estatutos e os juízos. Eis que eu vos farei profeta, Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Então o Senhor deu uma promessa. Ele falou: olha, para os que me temem, nascerá o sol da justiça. Cristo virá. E Ele trará salvação sob as suas asas. Ele vos alcançará com salvação. E Ele nos alertou para que não nos sobreviesse o quê? Maldição. A palavra que fica antes da vinda de Cristo, o último termo utilizado é maldição. Mas se nós formos lá para Apocalipse, vamos comigo, já estou terminando, prometo. Se nós formos lá para Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo e o último versículo, não tem como errar. Vai lá para o finzinho que dá certo. Se nós formos para lá, nós vamos ver que o último termo, a última expressão que fica é bem diferente. Já não é mais maldição. O Senhor diz assim, depois de tudo ele fala: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Antes da vinda de Cristo, o alerta era o quê? Para que não sobreviesse maldição. Mas depois que Cristo veio, pagou o preço, a palavra que fica é a graça. O que é a graça, irmãos? É favor não merecido. O que é a graça? É presente não merecido. Eu não merecia. Eu não fiz nada para merecer. Mas o Senhor me deu. O Senhor me deu a graça. O Senhor te deu a graça. O Senhor nos alcançou com graça. O Senhor se manifestou a nós com graça. E hoje nós podemos declarar que é tudo por Ele. Tudo por Ele. Tudo é para Ele. Tudo por Ele. Tudo para Ele, irmãos. Toda honra, toda glória e todo louvor é para Ele. Não há outro além dEle. Não há rei, não há senhor, não há soberano, não há principados, não há potestades. Tudo é Ele, por Ele e para Ele. É tudo, irmãos. Não é a metadinha, é tudo. Tudo é para Ele. Que nós possamos consagrar tudo a Ele. Que possamos entregar tudo que é necessário ser entregue.
que possamos nos santificar e buscar diligentemente a pérola até a vinda de Cristo. Porque, irmãos, temos que ser diligentes, temos que ser esforçados, porque Jesus já pagou o preço. Aleluia. Vamos ficar em pé. Nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos dizer que tudo é por Ele, tudo é para Ele. E quem não souber, ore e agradeça a Deus pela dádiva de ter sido alcançado, pela dádiva que nos foi concedida, pelo amor que nos foi enviado. Agradeça pela graça. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Tu és digno, Senhor, e não há outro além de ti. Tudo é teu, Jesus. A ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Tu és santo. Respire o privilégio que Jesus te deu. Viva, que possamos viver para Ele. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Te louvamos, Jesus. Os céus proclamam as obras do Eterno. Galáxias cantam de sua imensidão. E uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. A vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer. E uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória
seja em nós, que nossa vida só por Ele. Te agradecemos, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Podeis sentar, queridos, em nome de Jesus. Nós louvamos ao Senhor pela vida da Elidiane, né? A evangelista Elidiane. Que o Senhor continue abençoando cada dia mais e usando-a poderosamente. Amém? Uma lembrancinha para você, que Deus te abençoe. Glória a Jesus.